Olá, turma da língua inglesa, chegando com mais uma videoaula para você. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as preposições de tempo, que é as prepositions of time, tá certo? E aí a gente vai estar trabalhando hoje basicamente com in, on e at, tá certo? Nesse início de aula eu vou só dar uma pincelada, vou falar assim de forma bem breve, e posteriormente eu vou trazendo alguns slides e vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Lembrando que a nossa aula de hoje ela é bem básica, é feita de uma forma para que você de fato entenda essa questão aí das preposições na língua inglesa. Lembrando, in, on e at, tá certo? Agora nós vamos seguir com os slides e você vai aí acompanhando as prepositions of time. Valeu? Vamos lá? Bom, então a partir de agora a gente vai ver vamos ver aí os slides e eu vou explicando para vocês cada um, tá bom? Vamos ver o primeiro slide aí, que são as preposições de tempo, como eu já havia falado para vocês anteriormente, tá bom? Eu fiz aí algumas frases. E preste atenção aí para que vocês possam, além de estarem aí aprendendo, também ver a questão da pronúncia e também a questão das preposições, tá certo? Então vamos começar com a preposição in. Veja aí o slide. I work in the morning. I work in the afternoon. I work in the evening. I work at night. Então, observem aí que vamos iniciar aqui falando um pouquinho que as preposições in, elas são utilizadas em períodos diurnos. Por exemplo, morning, manhã, afternoon, à tarde e evening, à noite, mas não é período noturno? Se são períodos diurnos, por que aparece aí o evening? Porque na realidade é o seguinte, o evening, ele é utilizado aí no finalzinho da tarde. É como se você dissesse aí tardezinha, tá certo? E aí se colocou no inglês que, como é tardezinha, já chegando aí para a noite, e também depende do verão, porque quando você está no verão, escurece depois, né, mais tarde. Quando você está no inverno, escurece mais cedo. Então se condicionou aí o evening aí, já nessa parte da noite, né? Como a gente diz, good evening, boa noite, não é verdade? Mas aqui nesse caso a gente vai considerar como a tardezinha, tá certo? Então ainda é um período diurno, tá bom? Você diz, eu trabalho à tardezinha. Você não trabalha à noite, é à tardezinha, quer ver? Aí a parte de baixo tem aí, I work at night. Observe que não utilizou o in. Por que o in? Porque não utilizou o in, por quê? Porque a night já é noite. Como as preposições in são utilizadas em períodos diurnos, ou seja, manhã e tarde, aí na noite já não se utilizou o in, porque não é diurno, tá bom? Então lembrando o seguinte, I work in the morning, I work in the afternoon, I work in the evening e I work at night, tá bom? Então nós utilizamos o in para indicar períodos diurnos. O evening aparece aí porque ele já é tardezinha, já chegando aí, né? Não chegou à noite. Então, se é tardezinha, ele ainda faz parte do período aí diurno, tá bom? Então, recapitulando, a gente vai utilizar o in quando indicar períodos diurnos, como vocês estão vendo aí no slide, tá bom? Já neste segundo slide, nós estamos vendo aí I work on Monday, I work on Sundays, I work on weekends, I work on weekdays, tá certo? Então vocês estão observando aí que tudo isso está se referindo aí o que for de semana, né? O que for de semana, você utiliza aí a preposição on. Então, tudo que se referir à questão da semana, seja final de semana, dias da semana, não interessa, tudo aí vocês vão utilizar a preposição on. Então, a preposição on, a gente vai utilizá-la aí justamente em tudo que se relaciona à semana,
pode ser dias da semana, finais de semana, não interessa. Aí você vai utilizar a preposição on. Já neste outro slide, nós estamos trazendo aí a preposição at, que vai significar exatamente, ó, I work at 10 o'clock. I work at 10. I work at 10 a.m. I work at 10 p.m. I work at noon. I work at midnight. Vocês estão observando que eu coloquei aí 3 vezes aí o número 10, que é no caso das 10 horas. 10, você diz que eu trabalho às 10. Aí quando você coloca I work at 10 a.m., que aí você vai trabalhar pela manhã, às 10 da manhã, né? E I work at 10 p.m., que aí já seria, aí no caso, se é já à noite, né? Seria 10 da noite. Por que isso? Porque no inglês ele não tem aquela questão de 13 horas, 14 horas, 15 horas, 22 horas. Né? Então, antes de meio-dia, a gente está colocando aí AM, que é de manhã. A partir daí, você já utiliza o PM, quer dizer que é pós-meridian. Né? Se convencionou aí usar o AM, que é pela manhã, e o PM a partir aí do meio-dia. Né? Você vai utilizar do meio-dia em diante. É o período da tarde, na realidade. Por exemplo, se você utiliza aí, agora são 13 horas. Eu não vou dizer em inglês que são 13. Nós vamos colocar aí uma, né? Só que já vai ser PM. Por exemplo, 18 horas. Eu não vou falar, agora são 18 horas. Não, a gente vai colocar 6 horas. Né? Só que aí eu não vou botar, eu vou colocar o quê? O PM para dizer que é no período da tarde que entra aí até a noite, né? Por exemplo, às 9 horas. Eu não vou colocar 21, eu vou colocar no inglês, no português a gente coloca 21 horas. Mas no inglês não tem essa nomenclatura de 18, 19, 20, 21. Sim, 6, 7, 8, 9, colocando o PM, para dizer que é num período aí da tarde que entra até a noite, tá bom? Então, só para lembrando aí na sua mente. O que for de manhã, você vai utilizar aí o AM. E o que for à tarde, à noite, aí você vai utilizar o PM, tá bom? Então, nós temos aí algumas frases. Por que eu utilizei o at em todas as frases? Porque tudo que se referir a horário, aí nós vamos utilizar a preposition at, tá certo? Com exceção aí, lembra do primeiro slide que tinha at night? Né? Que at night seria noite. A palavra noite não tem nada a ver com horário. Mas aí, como é noite, não é diurno, por isso que nós utilizamos o at. Então, tudo que for relacionado aí a períodos diurnos, você vai utilizar a preposição in. E tudo que indicar a questão de semana, tudo relacionado à questão de semana, aí você vai utilizar a preposição on. E tudo que indicar a questão de horário, você vai utilizar o at. Tá certo? Viram aí como é fácil? Simples. Se você tiver alguma dúvida, volte aí o vídeo, veja direitinho a explicação que eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Tá certo? Então até a nossa próxima videoaula de língua inglesa.